Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus nas alturas. Amém. E paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Amém? Os homens de boa vontade. Você está feliz hoje? Amém. Glória a Deus. Culto abençoado. Amém? Culto para Deus. Estamos aqui para a glória de Deus. Estamos aqui oferecendo o nosso melhor. Você veio aqui para dar? Amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Eu gostaria de orar. Nós oramos e hoje nós iremos falar também um pouco sobre oração. Eu gostaria que Deus acalmasse o nosso coração. Amém? Gostaria de louvar a Deus com toda minha alegria, com todo o meu coração, pela presença do Sr. Floresvaldo aqui hoje. A igreja tem orado pela sua vida, amém? E nós louvamos a Deus pela tua presença aqui hoje. Louvamos a Deus pela tua presença aqui hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Toda a glória a ti, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar por esse dia. Senhor, o povo está reunido aqui para ouvir a tua voz. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Como o Senhor tem falado, Deus. Senhor, usa a boca do teu servo para falar somente aquilo que o Senhor quer que ele fale. Em nome de Jesus, sejam palavras vivas, palavras remas, que venham calar no coração, ó Pai, do teu povo. Pai, conforme o Senhor falou a minha vida, fala com teus filhos, ó Deus, nesta hora, Senhor. Senhor, olha, Senhor, as ameaças externas, as ameaças, ó Deus, da incredulidade, das incertezas, ó Deus, da mente, Deus, poluída, Deus, Senhor, ó Deus, dos pensamentos, ó Deus, acalma os corações nesta manhã. Olha para as ameaças, ó Deus, Senhor, e nos concede ousadia, intrepidez, coragem para pregar a tua palavra. Enquanto anunciamos o Evangelho do Senhor, a palavra viva, Senhor, vem com poder, Senhor, sobre a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, o teu Santo Filho, trazendo cura e restauração. Como em Atos capítulo 4, Senhor, versículo 31. Enche este lugar com a tua glória. Enche este lugar com a tua glória, que todos aqui sejam cheios do Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5. Queridos, hoje nós estaremos finalizando a série sobre a carta de Tiago. E nós vamos ler Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 13. Nós vamos hoje trabalhar apenas os 3 primeiros capítulos, os 3 primeiros versículos, mas eu gostaria de ler até o versículo 18, porque este é um pensamento de Tiago. Eu estou lendo na versão século 21. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil, como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Glória a Deus. Amém? Você tem sido edificado com a série Tiago? Amém? Glória a Deus por essa série, esse livro, essa epístola tão rica das Escrituras. Veio realmente falar conosco, veio realmente trabalhar na nossa vida.
até porque a carta de Tiago não se preocupou com questões teológicas, nem mesmo discutir grandes doutrinas do cristianismo. Foi uma carta escrita para trabalhar com a conduta da igreja. Tiago, ele traz para nós uma carta que é de grande valia para os nossos dias de hoje. E alguns estudiosos chamam o livro de Tiago como Provérbios do Novo Testamento. Provérbios do Novo Testamento. Tamanha a grandeza desse livro de apenas 5 capítulos que vem para nos ajudar em relação à conduta do povo de Deus, como o povo de Deus deve se comportar em relação a alguns temas. E Tiago começa a sua carta no capítulo 1, versículo 5, com uma oração, e ele conclui a sua carta falando de oração, como nós lemos aqui neste tema. É interessante que esse líder da igreja de Jerusalém, ele tinha o hábito de orar. Segundo testemunhas, ele era conhecido como o homem que tinha os joelhos como joelhos de camelo, pelas cicatrizes que esse homem tinha devido ao tempo em que ele passava em oração. Homens de Deus carregam cicatrizes e não diplomas. Amém? Que lindo você poder ver um homem como esse. Que característica maravilhosa para um líder da igreja. Um homem que ora. Amém? Que Deus possa levantar homens de oração em sua igreja. Amém. Líderes que oram. Amém? Líderes que buscam a Deus em oração até ficarem marcas, cicatrizes, que clamam dia e noite pelos propósitos de Deus, para que o reino de Deus venha, para que a graça de Deus alcance. Você tem orado por essa geração? Queridos, como Deus tem colocado essa carga no meu coração, de nós orarmos por essa geração. Muitos dizem, eu gostaria de ter vivido na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época dos profetas. Querido, essa é a melhor época para se viver. Nós temos tudo esse acesso maravilhoso às revelações de Deus, à palavra de Deus. Nós podemos estar aqui, nós temos como ontem um propósito imenso para alcançar. Querido, o que nós vimos ontem foi algo maravilhoso no trabalho que foi feito naquela escola. Quando nós saímos para evangelizar, nós encontramos em uma determinada rua, entregando os convites, uma barreira, uma barricada, onde os traficantes não permitiram que nós passássemos simplesmente sem falar, sem pedir autorização. Tivemos que encostar na primeira casa e pedir autorização e comunicar o que nós estávamos fazendo apenas 5 quilômetros da onde nós estamos. É isso que as pessoas estão vivendo. E aquela mulher pegou o telefone e falou: estão descendo homens aí que irão distribuir um convite e eu estou liberando que eles acessem uma rua pública. Acessem uma rua pública, que já não é mais pública, porque estava com uma barricada. E quando eu e o irmão Anselmo estávamos ali descendo aquela rua, na metade da rua, uma pessoa gritou de lá do fundo: não deem mais nenhum passo, voltem daí da onde vocês estão. É isso que nós enfrentamos aí fora. E como nós iremos enfrentar isso se nós não orarmos? Chamados para fora, amém? Chamados para fora. Mas nós iremos à força do Senhor. Nosso Deus pode todas as coisas, amém? E ontem foi um marco naquela região. Amém? Foi um marco para aquela região. Nós fomos conhecer o lugar, mas nós já podemos declarar que aquele lugar é do Senhor Jesus, amém? Você tem orado por essa cidade? Esse é um território chamado Guarulhos, e ele não pertence aos traficantes, ele pertence ao Senhor Jesus. E nós temos que orar por esse território, para que venha o reino de Deus, amém? E é isso que faz a diferença. Não é o prefeito, não é o vereador, esses homens se esforçam como nós, e é o nosso testemunho como discípulos do Senhor que fará toda a diferença para que um jovem, uma criança, como aquelas que estavam lá, não vão para o tráfico e sim para o Evangelho, para a salvação, amém? Para que temam ao Senhor.
Não é de estranhar que os limites da carta desse homem, servo de Deus, fala de oração. Porque ele era um homem de oração. E quando nós vemos algo nesse sentido na palavra de Deus, o que veio ao meu espírito é: Alexandre, você precisa orar mais. Você precisa buscar mais a Deus. Porque ao meditar na palavra nós podemos ver quão rico é a mensagem desse livro de Tiago. E alguns estudiosos entendem que Tiago, quando escreveu essa carta, ele estava escrevendo uma tese. Ele estava escrevendo uma redação. Tiago inicia um pensamento, um raciocínio, e ele vai até o final para concluí-lo. Era como se Tiago estivesse sentado na sua escrivania e sobre alguns temas da igreja ele começasse a discorrer sobre aqueles temas, e Tiago então conclui a sua carta. Foi assim. Alguns historiadores chegam a dizer que Tiago escreveu numa só pancada, podemos dizer assim. Tiago foi do início ao fim. E Tiago escreveu a sua tese para condenar a hipocrisia religiosa daquele momento, que estava pregando fé, mas que não mostrava a fé pelas suas obras. Esse era o intuito de Tiago. Eu quero fazer apenas um overview agora em relação àquilo que nós estudamos. No capítulo 1, Tiago vai discorrer sobre a relação da verdadeira religião. Vai discorrer sobre a religião verdadeira e eficaz. No capítulo 2, Tiago fala da fé versus obras. E ele vai mostrando que as obras testificam da fé. Na linguagem de Tiago, a fé nos justifica diante de Deus, e as obras nos justificam diante dos homens. Como ontem, aquela comunidade viu as obras, foi testificado o amor de Deus através das obras. Pois os homens não veem a fé, e sim as obras. E Deus não se impressiona com as obras, mas contempla a fé. É isso que Tiago procura nos falar no capítulo 2. No capítulo 3, Tiago começa falando sobre os cuidados com as palavras e com a língua. Na abordagem de Tiago, o crente deve refrear a língua. E Tiago, neste capítulo, conclui falando a respeito da sabedoria que vem do alto. No capítulo 4, Tiago fala sobre o cuidado no domínio das paixões, os desejos da carne. Ele orienta os judeus e nos orienta hoje, para que nós não tomemos cuidado com os desejos da carne. Tiago fala do perigo da aliança com o sistema mundano. Do perigo da aliança com o sistema mundano. Que a amizade do mundo se torna inimizade contra Deus. E que os filhos de Deus não devem ser influenciados pelo padrão e pelos valores do mundo. Olha que atualidade, que coisa contemporânea. Nós não devemos ser influenciados pelos valores do mundo. Amém? Amém. Vira para o irmão ao lado aí que está ficando um pouco tenso. Fala para ele: não seja influenciado pelos valores do mundo. Capítulo 5, Tiago começa a orientar sobre a paciência. Ele chega a mencionar Jó. O pastor Sidney ministrou domingo passado sobre esse tema. E ele também fala sobre a analogia do lavrador que lança a semente esperando o precioso fruto. E que nós também, ele quer nos ensinar que nós, para alcançarmos a promessa de Deus, é preciso ter paciência. Amém? Porque em todas as promessas de Deus nós temos o sim e o amém. Tiago, então, ele está concluindo o seu texto, e ele faz algumas referências nesse texto que nós lemos. Como eu disse, nós vamos trabalhar apenas os 3 primeiros versículos. O versículo 16, que é: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Nós iremos estudar nos grupos familiares, por isso que nós estamos trabalhando apenas os 3 primeiros versículos. E neste parágrafo, olha só que coisa maravilhosa, apenas 6 versículos nós lemos. Tiago menciona a oração por 7 vezes.
Por 7 vezes Tiago menciona a oração. E eu estava orando, venho orando, buscando a Deus a maneira como falar a respeito desse texto. Eu sentia de Deus uma direção, mas ao buscar a Deus e ao perguntar ao Espírito Santo mudou tudo. Então, ele me trouxe para que nós olhássemos aquilo que Tiago está buscando. Tiago está falando de categorias de crentes. Crentes que estão passando por aflições, crentes que estão contentes, irmãos que estão doentes. Essa é a analogia que esse texto traz, que o Senhor me colocou dessa forma, para tratar esse texto com essas personalidades. E nós, corpo de Cristo, nesse exato momento, nós temos irmãos que estão aqui hoje, irmãos passando por aflições, irmãos passando por dificuldades em suas vidas, por lutas, irmãos passando por momentos de alegria, irmãos contentes, mas temos também irmãos doentes em nosso meio. E a palavra de Deus que está sendo ministrada, que ela possa chegar ao teu coração, que ela possa tocar vidas nesta manhã e fazer aquilo pelo qual ela foi determinada nos céus, amém? Que a palavra de Deus possa tocar corações hoje, seja como uma flecha certeira no seu coração para a glória de Deus. Tiago, nos seus questionamentos, ele procura tratar com grupos diferentes de irmãos. E olha só a primeira questão de Tiago, primeiro questionamento, versículo 13: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós aflito? Ore. E essa palavra aflito é uma palavra no grego que significa kokopateu, que significa enfrentar dificuldades, estar afligido, sofrer dificuldades. Eu creio que se nós perguntássemos quem está passando aflições, muitos de nós levantaria as mãos. O mundo é mau. Este mundo é tenebroso. Este mundo é um mundo a ser enfrentado, a ser todos os dias trabalhado. E nós devemos fazer isso na dependência do Senhor. Amém? Amém. Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Eu venci o mundo. Amém, querido? A mensagem do Senhor Jesus para a igreja é: eu tenho vos dito isso para que vocês tenham paz. No mundo, é certo, tereis aflições, mas como Rafael disse, tende bom ânimo. Tende bom ânimo para louvar a Deus. Tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo, amém? Jesus venceu o mundo. Nós temos sim que passar pelas dificuldades, elas nos faz crescer, elas nos aproximam mais de Deus. E aquilo que você chama de luta, aquilo que você chama de dificuldade, Deus chama de processo. É um processo que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está querendo te aperfeiçoar, amém? Quantos estão sendo trabalhados por Deus? Amém. Glória a Deus. Nós estamos em obra. E a pergunta que nós fazemos é: como nós reagimos quando estamos aflitos? A tua expressão corporal denuncia quem você é. Como você está? Quando você olha para aquela pessoa, muitas vezes você já consegue enxergar o momento em que ela está passando, porque a expressão corporal de muitos denunciam quem ele é. Como reagimos no momento de aflição? Essa é a pergunta. Está alguém entre vós aflito? Olha, interessante que Tiago usa o singular imperativo afirmativo. Ore, ore, e não está orientando para que outros orem por você. Tiago está falando: está alguém entre vós aflito, passando lutas, dificuldades? Ore, querido, ore, coloque a sua situação diante do Deus poderoso que pode julgar todas as causas, amém? Nós ouvimos a semana passada a respeito de Jó, que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará em meu favor, amém? Essa é toda a diferença na vida de um cristão, quando ele reconhece quem Deus é e quem ele é. E se nós confiarmos no caráter de Deus, que é inabalável, amém? Nós podemos confiar sim, de que nós iremos passar pela luta, nós iremos passar pela aflição, e nós iremos louvar a Deus por isso. Deus tem dado para nós uma poderosa orientação, para que nós tenhamos
prazer nele e que nós busquemos as nossas soluções através do orar. Você tem orado? Você tem, no momento de aflição, reagido dessa forma? Orado e buscado a presença do Senhor? Ou temos entrado em desespero? A verdade, querido, é que a igreja de hoje é uma igreja que não ora. Nós vivemos numa época, numa geração em que se abandona a cada dia a prática da oração. Nós buscamos primeiramente respostas naquilo que o mundo pode oferecer como soluções para os nossos problemas e aflições. A oração está no último estágio de necessidade, de ações, de projeto. A última coisa a se pensar: eu vou orar, eu vou buscar a Deus agora. Tudo que eu tinha para tentar, quando nós deveríamos, na verdade, colocar a oração como primazia. Amém? A W. Tozer disse: orar, orar e continuar orando até estar orando de verdade. Orar, orar e continuar orando até orar de verdade. Orar até vencer a carne. João Calvino disse: a oração é o antídoto de todas as nossas aflições. Amém? A oração é o antídoto de todas as nossas aflições. Nós devemos ter o hábito de orar. Nós devemos ter o hábito de orar. Não me diga que você não consegue suportar a sua aflição. Não me diga que você não consegue vencer essa luta, essa dificuldade. Diga-me que você não ora. Se nós orarmos, nós iremos enfrentar as lutas. Porque com meu Deus, eu salto uma muralha. Eu venço um exército. Amém? Amém. Olhe pelas circunstâncias da sua vida. Busque a Deus. Deus nos deu poder para suportar as aflições. É tempo do povo de Deus voltar à prática da oração. É certo, queridos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E o dia mau vai chegar. O dia mau vai chegar. E nós temos que estar preparados para ele. Olhe como Ana orou quando a sua alma estava aflita. Durante muito tempo, Ana acompanhou o seu esposo. Ela ia lá para o sacrifício, oferecer sacrifício para adorar a Deus. Durante muitos anos, Ana esteve nesta situação. No mínimo por 10 anos, porque fala que ela e Penina estavam lá, e Penina tinha 10 filhos. Ana esteve durante muitos anos apenas murmurando, reclamando de tudo, reclamando do seu esposo. Mas no dia que ela orou, no dia que ela entregou a sua causa ao Senhor, a sua vida foi transformada, e o semblante de Ana nunca mais foi o mesmo. Olhem como Paulo orou, como Paulo se colocou diante de Deus. A palavra de Deus fala que Paulo estava sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás. E a palavra faz questão de destacar que esse homem de oração, por 3 vezes orou. Se Paulo orou por 3 vezes, é porque era algo que o incomodava, era uma luta, uma aflição muito séria, para que aquele espinho fosse tirado da sua carne. E Deus então respondeu: a minha graça te basta. E ele então pôde dizer: posso me alegrar nas minhas fraquezas, nas minhas lutas, porque quando estou fraco, estou forte. Amém? E ele teve essa resposta depois de orar, depois de clamar. Olhem como Cristo orou no monte, no Getsemane, clamando com lágrimas, com gotas de sangue, pedindo para que, se fosse possível, passasse aquele cálice, contudo que seja feita a tua vontade. E Deus lhe deu forças. Nós não estaremos aqui orando para que você não tenha lutas, que as aflições que você está passando sejam tiradas de você. Nós oramos para que Deus te dê força para passar pelas lutas e pelas dificuldades. Amém? Porque elas irão passar. Você crê nisso? Amém. Elas irão passar. O segundo questionamento, no mesmo versículo, Tiago 5,13, Tiago diz: alguém está contente? Cante louvores. A palavra contente, do grego eutimeu, ela não se refere a circunstâncias externas. E esse é o importante de nós conhecermos a palavra no original. Porque se nós apenas lermos, está alguém contente? Cante louvores, parece algo muito artificial. Se eu estou sorrindo, se eu estou feliz, então eu cantarei louvores para Deus.
Mas a palavra está dizendo que não tem a ver com a questão externa, não tem a ver com nada externo. Está alguém contente? Está alguém feliz? Cante louvores. No seu espírito, você está contente? Você está feliz? Alegria que pode fluir de dentro de nós. Em tempo de alegria, nós devemos lembrar que tudo isso é possível em nossa vida, amém? Por quê? Porque nossa vida está no controle de Deus. Nossa vida está no controle de Deus. E muitas pessoas chegam mais uma vez com aquela expressão carregada, não conhecem o Deus a quem servem, falta intimidade com Deus. Então, em cada situação, cada luta, está sempre deixando a pessoa abatida, a pessoa carregada, com aquele semblante de derrota, quando na verdade eu e você somos filhos de Deus, co-herdeiros da graça de Cristo, da herança de Cristo, amém? Somos raça eleita, querido, sacerdócio real, nação escolhida, povo de Deus, amém? Levanta a cabeça, olhe para o autor e consumador da sua fé, creia em Deus. Não são as circunstâncias externas, não é pelo que eu vivo, mas é pela fé em Cristo Jesus, amém? Pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, ele diz em seu livro sobre os comentários à carta de Tiago, que no mesmo tempo em que há pessoas sofrendo, há pessoas alegres na igreja. E também em nossas vidas, Deus possibilita que nós estejamos em alguns momentos, sim, passando por aflições, e em outros passando por alegria, momentos de alegria. Mas também, ele, neste mesmo comentário, o pastor Hernandes fala, mas ele acrescenta que o cristão maduro canta mesmo no sofrimento, louva a Deus em meio às aflições, amém? Porque não tem nada a ver com o externo, é a alegria que brota de um coração que ama a Deus, de um coração grato a Deus, amém? Está tudo bem? Amém. Está tudo mal? Amém. Eu nunca esqueço de um sermão ministrado pelo Vitor Rodrigues, que ele falava a respeito disso. Como estavam os irmãos? Estava bem? Não. Estava mal? Também não. Estava em Cristo, adorando a Deus. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. É a força que agora eu vivo, queridos. O que tem dentro de você é o Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Habita em nós. Nós temos que dar oportunidade para que Ele saia, para que Ele vença essas barreiras que nós deixamos que foram se formando em nós. Eu tenho orado muito para Deus, muda a minha mente, alinha a minha vida no seu pensamento. Muitas coisas vêm com a nossa formação, de família, causa bloqueios na nossa mente, onde a verdade não pode, a verdade de Deus, a palavra de Deus não pode se tornar verdade, não pode se tornar rema em nós, porque nós limitamos o nosso Deus com crenças, com uma série de coisas que não é de Deus. A palavra de Deus liberta também. Temos que pedir, muda a minha expectativa, a minha perspectiva. Deus é grande. Se Deus é grande, eu quero confiar nas coisas de Deus, nas coisas grandes. Se sonhar grande, sonhar pequeno tem o mesmo peso e gasta o mesmo tempo, por que eu vou sonhar pequeno se eu tenho um Deus grande? Amém? Nós temos um Deus grande, queridos. Diz a palavra do Senhor, Paulo e Silas subiam para o templo. Paulo e Silas subiam para o templo na hora nona, na hora da oração. Paulo e Silas subiam para a casa de oração para orar, na reunião de oração. Estes homens de Deus estavam indo para a reunião de oração orar. Onde você está indo? No momento da reunião de oração, na casa de oração. Às sextas-feiras, às 20h30. Onde você vai? Onde você está? Paulo e Silas estavam indo na reunião de oração. Na reunião de oração, a hora nona, eles foram lá para orar. Colocaram um aleijado que pedia esmolas,
E quando eles olharam, foram eles que olharam, eles que fitaram o olhar para o aleijado que pediu esmola. E Paulo então tomou a palavra e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus, cantavam louvores, cantavam hinos a Deus. 2 Crônicas capítulo 20, abra a sua Bíblia. 2 Crônicas capítulo 20. Só quero fazer uma correção. Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus à meia-noite, amém? Depois eu vou falar a respeito de Pedro e João em relação ao que eu estava falando. Eu fiz uma confusão aqui e quero corrigir diante dos irmãos. Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus quando eles foram presos. 2 Crônicas capítulo 20, verso 21. Olha só o que o rei Josafá fez. O rei Josafá estava com um grande exército cercando ali Judá. Então ele disse: depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor, que saíssem na frente do exército vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a louvar, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Amém? Quando o rei orientou para que se louvasse a Deus, houve um grande mover da parte de Deus, e o inimigo foi derrotado quando o povo de Deus começou a adorar e a buscar ao Senhor. O nosso Deus faz jorrar água no deserto. Querido, se sua vida está seca, se sua vida está amargurada, permita que a presença do Senhor faça fluir rios de dentro do seu interior. Abra a palavra no Salmo 84. Veja só o que diz sobre isso no deserto, sobre mananciais. Salmo 84, 5 a 8. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos para Sião, passando pelo vale de Baca, pelo vale da lágrima. Você está passando pelo vale da lágrima? Fazem dele um manancial, a primeira chuva o cobre de bênção, vão sempre aumentando a força, cada um deles comparece perante Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Amém? Clame a Deus, o Senhor irá fazer um manancial de águas vivas em meio à sua luta e à sua dificuldade, para que você possa louvar ao Senhor, para que você possa estar alegre, cantando louvores ao Senhor. Querido, o ouro se torna mais puro quando ele é colocado em altas temperaturas, para ser purificado, se tornar um metal ainda mais precioso, quando nós somos colocados por circunstâncias, quando o fogo das circunstâncias, ele está trabalhando em nós, nós vamos nos tornar mais puro, mais qualificado. O diamante ele se torna uma joia preciosa quando ele é lapidado. O que você tem passado hoje é para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se torne mais capacitado e mais preparado. Quando a flor é esmagada, ela exala o seu mais doce perfume. Quando nós estivermos passando pelas lutas, pelas dificuldades, quando muitas vezes o inimigo se levanta contra nós, mas em vez de murmurar, em vez de reclamar, nós buscamos a Deus, nós adoramos a Deus, o Senhor então pode receber de nós aquele louvor que chega às suas narinas com um bom perfume, com um aroma suave. Você tem cantado diante da presença do Senhor? Você tem adorado a Deus? Eu gosto demais de louvar a Deus. É uma prática que em vários momentos eu procuro, porque isso traz um refrigério para a alma, não é verdade? Alguns louvores nós colocamos numa lista
Eu tenho alguns louvores que já são específicos, dependendo do momento, são aqueles louvores que eu busco na memória para poder cantar, para poder elevar a minha alma, o meu espírito à presença desse Deus maravilhoso, para que eu possa adorá-lo, para que eu possa vivenciar a presença dEle, oferecendo a Ele um perfeito louvor. Amém? Um perfeito louvor. Aquele louvor que eu busco cantar nos momentos em que eu estou alegre, nos momentos em que eu estou passando aflição, nos momentos que eu estou com medo. Louve ao Senhor, querido. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Este é um dos meus preferidos. Quero sempre agradecer pela obra que o Senhor está fazendo na minha vida. Quando em aflições, quando em lutas, eu posso olhar para Ele e ver o Seu braço forte estendido em meu favor. Então eu canto. E minha esposa fica olhando para mim e fala: canta não. Glória a Deus. Aleluia. Segundo questionamento de Tiago: algum de vós doente? Tem alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Amém? Chame os presbíteros da igreja. Versículo 14. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Ungindo com óleo em nome do Senhor. Tiago aqui parece estar relacionando a doença ao pecado, que são chamadas as doenças amartiagênicas, que estão ligadas à amartia, pecado. Porém, queridos, nós sabemos que nem todas as doenças são causadas por pecado. Tiago também nos orienta que o presbitério, o pastor, é que este que é recomendado. Nós falamos até então nos dois primeiros temas, nos primeiros pontos, que são orações individuais, onde nós oramos, nós cantamos louvores, nós oramos se estivermos passando por aflições. Mas agora Tiago orienta para que chame o presbítero da igreja, chame os pastores da igreja. Veja que Tiago não manda chamar aquele irmão que tem o dom de curar. Tiago não orienta chamar o super cristão. Tiago orienta: chamem os presbíteros da igreja, e ele irá orar sobre o enfermo. Amém? Importante destacar que, mais uma vez, como resposta a essa necessidade momentânea, doença, Tiago, mais uma vez, coloca como resposta a isso a oração. A oração da fé salvará o enfermo. Entretanto, queridos, neste caso, não é recomendado orar como se fosse um momento de aflição. Por isso que é necessário que os pastores orem.
A palavra orienta aqui que é os presbíteros, os pastores que têm a autoridade de Deus para ungir com óleo. Nós não temos autoridade como igreja, os pastores sim, mas a igreja não tem como autoridade de simplesmente pegar um desses frascos de óleo, de azeite e sair ungindo tudo. Você vai perceber que o óleo não tem essa função. Nós não podemos sair ungindo objetos. Nós temos sim, se há uma necessidade de enfermidade, chamem os presbíteros da igreja, e esses ungirão o enfermo com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, amém? A palavra orar do grego aqui, em toda essa epístola de Tiago utiliza a palavra em grego proseuchomai, oração a Deus, clamor a Deus, suplicar fervorosamente a Deus. Então, em várias passagens, a palavra de Deus no Novo Testamento e também na carta de Tiago faz uso dessa expressão, proseuchomai, orar, suplicar a Deus. E aqui, o ungir com óleo, alguns estudiosos entendem que ungir com óleo está relacionado a um ato preliminar à oração, porque ele era utilizado como algo medicinal, como um remédio. Para nós consideramos como um símbolo. Os presbíteros ungem o enfermo com óleo, embora isso tenha um significado no espiritual, não é a unção que cura o enfermo, e sim a oração da fé em nome do Senhor Jesus, amém? Vale ressaltar que essa prática destaca que o ungir enfermos com óleo não é algo que Tiago inventou. Está lá em Marcos também, capítulo 6, versículo 13, que eu vou ler, que os discípulos enviados por Jesus, eles expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então já é algo que os discípulos de Jesus, orientados pelo nosso mestre Jesus, praticavam no Novo Testamento. E esse assunto de unção com óleo, alguns historiadores, estudiosos da palavra, colocam que é um tema mais controvertido, discutido da epístola de Tiago. Na verdade, queridos, o fundamental significado do óleo nas Escrituras foi o seu uso como um símbolo da graça de Deus. Um símbolo da graça de Deus. E olhando para esse tema, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele, no seu livro Comentários à Carta de Tiago, ele destina um capítulo inteiro para falar a respeito da unção com óleo. Tamanha dificuldade entre os historiadores, entre os teólogos em relação a esse tema. Tamanha diversidade de opiniões. Nós precisaríamos aqui de um estudo muito profundo para trabalhar esse tema com a igreja. Faltaria tempo para nós tratarmos esse assunto. Mas eu trago agora um comentário de Martorelli Dantas. Ele diz que é o racionalismo na igreja que vê a unção com óleo como sem valor e a nega. E ele afirma que a unção nos moldes de Tiago 5,14 é um ato de obediência àquilo que foi prescrito pela palavra inspirada de Deus. Em segundo lugar, nós cremos que Deus continua a curar enfermos em atenção à oração da igreja, de acordo com a sua soberana vontade. Ainda falando, isto nunca deixou de ser assim e o será. Cremos nós até a volta gloriosa de Cristo. O que foi prescrito na palavra de Deus deve ser acatado, amém? Amém. A questão não é se aceitamos ou não ungir com óleo. A questão é que a Bíblia diz que o doente pode ser ungido com óleo, amém? Calvino e muitos outros historiadores, eles declaram que em Tiago 5,14, o que Tiago está descrevendo é uma cura milagrosa realizada pela oração da fé em nome de Jesus Cristo. É isso que Tiago está se referindo no capítulo 5, versículo 14, sobre a cura. É uma cura milagrosa. Outro ponto que eu gostaria de falar é a respeito, concluindo, a oração da fé, Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o doente. Definitivamente, Tiago não atribui a cura à unção com óleo, não ao copo d'água, não ao pastor que foi escolhido para orar. O que cura, segundo a palavra de Deus, é a oração da fé. A oração da fé salvará o doente, amém?
Tiago, mais uma vez, foca na oração. Oração. Segundo o meio pelo qual o Senhor irá curar os enfermos. Para isso ele destaca uma expressão totalmente incomum. Lembra do proseu shomai, que no Novo Testamento é a palavra, a sentença mais utilizada para a oração? Nesta passagem única, Tiago utiliza a expressão euche, em grego, euche, que significa um desejo, uma petição forte e fervorosa. Mas o que torna a oração eficaz, queridos, não é o fervor, não é a frequência, e sim a fé. A fé no nome de Jesus. Amém? Douglas J. Moo, também nos comentários, no seu livro sobre comentários à carta de Tiago, ele também fala: uma vez que são os presbíteros que fazem esta oração, os pastores, é claro que aqui, a referência que Tiago faz, é a fé que eles têm. Porque chama os presbíteros, eles ungirão o enfermo com óleo e orarão sobre o enfermo. E a oração de fé curará o enfermo. Quem está orando? O presbítero. Então, é uma referência que se faz. É a oração de fé que irá curar o enfermo. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Agora sim, esse texto que eu confundi aquela hora, peço perdão à igreja. Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, para orar. Pedro e João subiam ao templo para orar. E nós devemos orar. Amém? Nós devemos orar. Pedro e João subiam a hora nona para orar, para estar ali na casa de oração, buscando a Deus, orando. E ali então eles encontraram aquele aleijado, aquele paralítico que foi colocado. E eles olharam, fitaram os olhos dele e disseram: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, anda. E o paralítico levantou e andou. E o paralítico depois foi para o templo, ficou lá pulando, salteando, trouxe sérios problemas. Pedro e João foram para o sinédrio, eles estavam ali diante do sinédrio. E eu fiquei questionando, Deus vem trabalhando esse texto comigo este ano, e eu estava aqui questionando, olhando esse texto, buscando de Deus conhecer mais detalhes, e o Espírito Santo me mostrou então a resposta. Eu falei: Senhor, o que Pedro e João tinham? O que eles tinham? O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O que esses homens tinham? Versículo 16. Eles estão aqui explicando: pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem, que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele, deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Amém? O que Pedro e João tinham? A fé no nome de Jesus. A fé no nome de Jesus. É a fé no nome de Jesus que cura os enfermos. Quando nós oramos com fé de que Deus pode curar. No versículo, capítulo 4, versículo 10, eles ainda complementam. Eu vou ler o versículo 8 em diante. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um homem doente, e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio deste nome, esse homem está aqui com boa saúde diante de vós. Amém? O nome de Jesus tem poder. Nome sobre todos os nomes é o nome de Jesus. O que Pedro e João tinham, queridos? Fé no nome de Jesus. Fé no nome de Jesus. E quando nós oramos com fé, quando nós cremos, nós podemos realizar as mesmas obras que o nosso Senhor disse. Obras maiores irão fazer.
em meu nome. Amém? Nós iremos orar. Eu gostaria que nós, cumprindo a palavra de Tiago, nós pudéssemos ter um tempo de oração. Nós vamos orar. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei em qual categoria você está. Se você está aflito, se você está podendo cantar louvores. Eu não sei se hoje há alguém aqui enfermo, doente. Talvez você não esteja com alguma doença física, mas talvez você traga na sua alma alguma tristeza, alguma amargura. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar em nome de Jesus, com fé. Amém? Nós iremos orar. Nós queria chamar a equipe de louvor para estar aqui à frente. Enquanto os irmãos cantam louvor, os pastores estarão orando. Nós iremos orar por você. Talvez você esteja passando por uma aflição e também quer a oração dos presbíteros. Eu também quero te animar, porque nós estamos no culto e nós falamos sobre fé. E a palavra de Deus fala em Romanos 10:17 que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Você ouviu a palavra de Deus? Nós estamos num ambiente então que a glória de Deus pode ser manifesta. Que a glória de Deus pode ser manifesta. Eu gostaria que você ficasse de pé, que nós vamos orar. Talvez você pergunte: eu vou ser curado? Ninguém pode garantir isso, querido. Ninguém pode garantir isso, porque nosso Deus é soberano. Nosso Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Muitas vezes nós somos curados com uma palavra de conhecimento. Quando aquele que está ministrando recebe de Deus uma palavra de conhecimento e libera sobre a igreja. Nós já tivemos várias curas aqui, neste lugar, desta forma. Porque no ambiente de fé, não precisa também ser tocado. Quando Deus quer curar, Deus cura. Porque Deus é soberano. Porque Deus é poderoso, Ele pode te tocar. O Espírito Santo tem a liberdade neste lugar para fazer a obra. Se os pastores tiverem uma palavra de conhecimento sobre cura, que possa liberar sobre a igreja. Então, se você receber uma palavra de conhecimento, essa sim depende da tua fé. Essa sim depende de que você semeie e cuide dessa semente que foi lançada, para que ela se torne cura. Porque às vezes a cura não é instantânea, mas ela irá acontecer, porque Deus é fiel à sua palavra. Amém? Mas hoje nós iremos orar e pôr as mãos sobre a sua vida, para que você saia daqui curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E num momento como esse, nós precisamos ter a certeza de quem nós somos e de quem Deus é. E num momento assim, eu também canto. E não é isso, desculpa, não ensaiei. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Nós oramos agora para que o Senhor enche este lugar com a Tua glória. Nós oramos, ó Deus, como os irmãos oraram, Senhor. Olha para as ameaças externas. Olha, Deus, para as dúvidas, ó Deus, para os questionamentos, para as incertezas, ó Deus. E concede nesta hora, Senhor, coragem, ó Deus, para que nós possamos, pela fé, no nome de Jesus, ó Deus, ver a Tua obra, ver os milagres se cumprindo neste lugar. Nós oramos por cura nesta hora. Nós oramos, ó Deus, e clamamos a Ti. Toca, Deus, com poder e autoridade. O Senhor tem toda a autoridade. Toda a autoridade. E o Senhor, ó Deus, ó Pai, delegou autoridade aos presbíteros, ó Deus,
que o Senhor levantou na tua igreja para orar com fé. E nós oramos, ó Deus, clamando agora que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, transformar esse ambiente num ambiente de fé, para que nós possamos ver, ó Deus, a tua obra, Senhor. Senhor, traz cura neste lugar, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, em nome de Jesus, que não sejamos nós, mas o Senhor a tocar, que o Senhor, ó Deus, tire, Pai, Senhor, a tristeza, a amargura, toda a depressão, ó Deus, toda a doença física, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Rei dos Reis, soberano Jesus, reina neste lugar,